Irmãos, não há dúvida que estamos vivendo os últimos dias. Hoje, em nossa conversa nas tardes, eu quero falar exatamente a respeito de alguns assuntos relacionados ao tempo do fim, aos dias que a Bíblia diz que antecedem a volta de Cristo Jesus. Eu quero abrir com vocês a Bíblia em Marcos, capítulo 13. Vamos ler versículos 5 e 6. Nos disse o Senhor Jesus: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Ainda no versículos 22 e 23. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Amém? A palavra de Deus é clara, não deixa dúvida. O Senhor Jesus, irmãos, na sua passagem sobre a face da terra, Ele teve o cuidado de ensinar a igreja, ensinar o povo a forma correta de andar. Ele ensinou as pessoas, falou a respeito do fim, do engano do fim. Falou a respeito, irmãos, daqueles que serão levantados e que estarão enganando a muitos sobre a face da terra. E nós, quando observamos hoje, em nossos dias contemporâneos, observamos a igreja, nós temos visto que a igreja tem andado por caminhos difíceis, caminhos de engano. Muitos têm abraçado aquilo que não procede do Senhor e ensinado como se fosse de Deus. Nós não precisamos dessas coisas, amados. A igreja do Senhor não precisa disso. O pastor Elias de Oliveira se levanta como atalaia do Senhor para falar a respeito destes enganos dos últimos dias. E eu quero que você esteja atento a esta conversa, porque vamos falar a verdade de Deus para você, de uma forma clara, para que todos possam entender. Jesus disse no versículo 23 de Marcos capítulo 13: Estai vós de sobreaviso, estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. O Senhor já deixou claro para nós. Não resta-nos dúvidas quanto aos últimos acontecimentos. Basta, irmãos, que estejamos atentos aos acontecimentos, estejamos atentos a esta realidade, para que a vontade do Senhor se manifeste de forma clara na nossa existência e vivamos segundo os preceitos do Senhor. Portanto, irmãos, ore pela Missão Cristã Vivos, ore pela minha pessoa, ore para que Deus venha nos guardar e nos abençoar. Haja vista que nós andamos um tanto quanto na contramão, até mesmo do gospel. Nós puxamos para as verdades bíblicas e tentamos arrancar do meio gospel todas as inserções que foram realizadas nesses últimos tempos, que levam as pessoas a viver um evangelho descomprometido com Deus. E isto é terrível, irmãos. Porque se não houver um compromisso verdadeiro com o Senhor, é um caminho de morte, mesmo sendo o Evangelho. É um caminho de morte, mas morte eterna, não é morte para a vida. Nós precisamos viver um cristianismo centrado em Cristo. Um cristianismo cristocêntrico. E está difícil, viu, amados? Vou ser bem sincero para vocês. Os pastores se dobram, os pastores se rendem a essas práticas dúbias, duvidosas e quase todas pagãs ou seculares nos seus cultos, na sua liturgia, para não perder ovelhas. É um negócio complicado, amados. Então o cara apela para o braço, não é? Está vendo aí que a igreja está ansiando pelo mundo? Ai, que vontade de dançar. Ai, que vontade de ir para a festa junina. Festa junina está chegando, não é? O que vai aparecer de festa junina gospel é uma coisa do outro mundo, não é? É uma coisa do outro mundo. Misericórdia. E os pastores, para satisfazer o anseio
do coração carnal, desprovido verdadeiramente do Evangelho de Cristo, se você gosta, está falado, e me prove o contrário, apelam e trazem para dentro da sua liturgia, trazem para dentro da sua igreja essas práticas para agradar as pessoas. O Evangelho deixou de ser cristocêntrico. Quando nós olhamos, por exemplo, o apóstolo Paulo, algo chama-nos atenção porque o apóstolo Paulo queria agradar a Deus. Em decorrência disso, levava pedrada, enfim, tudo que vocês leem nas cartas do apóstolo Paulo, os problemas pelos quais ele passou. Tudo isso porque Paulo queria agradar a Deus. Ele não sujeitou-se de forma alguma aos romanos, nem tampouco aos judeus. Ele queria agradar a Deus. Mas o que temos visto nesses tempos complicados, nos últimos tempos, as pessoas não querem, irmãos, estar de bem com Deus, sim, com a igreja. Esse que é um negócio complicado. E principalmente quando o pastor tem uma igreja grande, aí ele fica com medo de perder a igreja, ser destituído, perder o chamado, né? Aquela coisa toda. E tem muitos pastores nessa berlinda, nessa linha tênue entre obedecer ou não obedecer ao Senhor, e dizer não para Deus e dizer sim para a igreja. E infelizmente, o que nós temos visto é que as pessoas têm falado sim para o homem, sim para a igreja, e não para Deus. Que Deus que se vire, mais ou menos assim, não é? Deus que se vire para lá. Aí você traz para dentro da igreja toda sorte de práticas mundanas. A festa junina gospel que está chegando, opa! Já tem muita gente aí planejando a festa junina, não é? Já planejando a festa junina. Quanta gente planejando a festa junina. Você faz o crentão, você faz isso, você faz aquilo. Você fica encarregado de achar o jegue do casamento na roça. Tem pessoas aí procurando o jegue para o casamento da roça, da festa junina da igreja. E essas coisas todas, você vai ficar encarregado das barraquinhas, você disso, você daquilo, enfim. Está todo mundo aí envolvido já com a festa junina gospel. Pois é, amados. Aí você começa a analisar, Alexandre de Remião, como é que eu vou gospelizar, neologismo do Elias Oliveira, como vou gospelizar o paganismo ou uma festa idolátrica, como é a festa junina? Como vou fazer isso? Criada pelo catolicismo ou por aqueles que estão ali naquela religião, como é que eu vou trazer esta verdade para a minha igreja? Nessa hora, tem espíritos que sopram de todos os lados e as ideias pipocam na cabeça. E as ideias surgem aos montes. Aí todo mundo fica feliz, não é? O capeta fica feliz, a igreja fica feliz, e o Senhor, com certeza, meneia a cabeça e pergunta onde é que está o amor, a validade do sacrifício de Jesus. Onde está a validade da palavra que nos mostra que somos nessa terra forasteiros, que não devíamos encampar em nosso coração o mundo, mas devíamos, essa é a missão da igreja, devíamos salgar, temperar, levar a palavra de Cristo para as pessoas. Mas, infelizmente, é melhor agradar o homem. Aí fica todo mundo felizinho. Aí é a festa junina, depois vem o Halloween gospel, Natal gospel. E para não perder o ritmo, umas baladas gospel, umas boate gospel, enfim, para não perder o ritmo, né? Senão você pode esfriar no mundo. Você pode esfriar no mundo e se converter. A igreja tem que ter muita coisa do mundo para não deixar você se converter a Cristo. Então a igreja vai lá, mundo dentro, mundo dentro, mundo dentro. Aí como é que você vai se converter? Não é assim? Como é que você vai se converter se você está tão envolvido com as práticas desse mundo tão doido? Aí você pode falar, mas Elias Oliveira,
Isso é radicalismo, é radicalismo. Ei, Elias Oliveira, é radicalismo. Ô, missionária Sônia, tem muita gente falando assim, lá vem esse pastor radical. Lá vem esse pastor radical. Eu quero falar para vocês o seguinte: eu queria ser radical, tal qual Jesus, tal qual o apóstolo Paulo, entre outros. Queria eu ser radical, tá bom? Jesus Cristo para derrubar a mesa e falar de forma clara à igreja, o apóstolo Paulo da mesma forma. Isso quer ser radical, irmãos. Isso quer ser radical de verdade, não é? Falamos umas verdades em volta, em todo cuidado, em todo zelo, para não ferir os corações, para não machucar as pessoas. Jesus entrou, foi de reio naquela galera que não queria nada com nada. Entrou, foi de reio. Não é assim? Mas eu quero falar para você que me ouve: não se corrompa. Sua igreja que está aí preparando a festa junina, com direito à fogueira e tudo mais, não queime tua fé na fogueira do paganismo. Não queime tua fé na fogueira da religiosidade. Não queime. Mas deixa o Espírito trabalhar o teu coração. E uma pergunta que ela é válida em todos os aspectos. Eu acho que vale também nesse aspecto. E se você tiver princípios arraigados na palavra, fundamentados na palavra, creio que você responderá sem titubear, não é? Me diz aí, Jesus Cristo participaria desta festa junina? Como é? Participaria? Tem certeza? Ele participou até do casamento de Caná, por que não participaria da festa junina? Não é verdade? Pois é, amados. Me fala aí, como é que Jesus participaria de uma festa junina? Se ele sabe que a essência, a origem, os princípios, a fonte que jorrou essa prática, esses costumes, não é dele, é satânica, é do diabo, é idólatra, é para prender as pessoas da idolatria. Como Jesus participaria disso? Se nós não encontramos na palavra de Deus, no Novo Testamento, até no Antigo, mas no Novo Testamento de forma mais específica, o Senhor Jesus dando asas à imaginação e participando dessas coisas. Nós não encontramos o apóstolo Paulo, que frequentou cidades estranhas, povo estranho, cristianizando trazendo para dentro da mensagem que ele pregava as práticas do paganismo, as práticas que eram comuns às pessoas da cidade. Olha, irmãos, sinceramente era muito mais fácil para o apóstolo Paulo chegar numa Éfeso, por exemplo, e encampar os costumes de um dos muitos deuses da época, fazer uma conversão daquelas práticas, talvez o deus mais famoso, fazer uma conversão e, dentro dessa conversão, jogar sua mensagem, mensagem de Deus, mensagem que ele pregava do Evangelho. Seria muito mais fácil, com certeza Paulo teria uma penetração ainda maior se olharmos pelos olhos humanos. No entanto, nós vemos o Paulo exatamente o contrário, falando e afirmando e ensinando para que a igreja não se corrompesse, para que a igreja não se entregasse a essas práticas, mas que olhasse para o Senhor, que buscasse Deus, que vivesse o Senhor. Mas me diz aí, por que fazem a festa? Por que fazem? Se você voltar 30 anos atrás, talvez até um pouco menos, aqui no Brasil, não existia essa pouca vergonha dessa mistura, dessa vitamina, não é? Essa vitamina de abacate misturada com laranja e abacaxi. Não existia, irmãos. Não existia isso aqui no Brasil. O Evangelho seguia seu caminho. Mas me diz, por que a igreja faz? Qual o objetivo? Pregar o Evangelho? Porque Paulo diz que fez esse fraco com os fracos? Ele até fez. Mas eu não vi, em parte alguma da Bíblia, Paulo trazendo para o seu contexto de fé ou de pregação as práticas satânicas.
Não existe, querido. Mas deparamos com uma Bíblia que diz que devemos evitar o mundo, devemos evitar toda a prática do mundo e sermos luz. E ainda diz, não se coloca uma luz, uma lâmpada, em local escondido, mas sobre o monte, para que ela possa alumiar. Essa é a mensagem. É a mensagem do Senhor para as nossas vidas. E nós precisamos, irmãos, resgatar o Evangelho de Cristo. Resgatar o Evangelho do Senhor. Levando a igreja a um compromisso. Não um compromisso com a entidade religiosa, seja ela qual for. Não um compromisso com o sacerdote, seja ele quem for. Mas um compromisso com Deus, porque a partir do momento que nós temos compromisso de fato, de verdade, na real com o Senhor Deus, nós receberemos o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo não nos deixa andar por caminhos que não são agradáveis ao Senhor, sim agradáveis ao Espírito das trevas. E não é com festa junina que nós vamos ganhar o mundo, não é com boate que vamos ganhar jovens, não é com balada que vamos ganhar o povo, mas com a pregação do Espírito, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. É assim que está na Bíblia, gente. Se você está rasgando a tua Bíblia e reescrevendo-a, é outra história. Não vou nem falar nada contra você, porque você já está louco já, não é? Já está pirado. Mas se você quiser viver o cristianismo da Bíblia, tem que voltar aos princípios da Bíblia, aos ensinamentos da palavra. E não há de forma alguma como você modernizar o imodernizável. O Eterno é justo. O Eterno é justo, irmãos. E Ele não faria algo que não fosse compatível com a vontade dEle ou suportável aos seres humanos. E a Bíblia já nos afirma também que nos últimos tempos seria dessa forma e da forma que nós estamos vendo. Não se equivoque. Não se equivoque. E diz ainda, para você não ficar aí achando que está tudo muito bom nesse oba-oba da vida, que muitos seriam chamados ou ouviriam a palavra, porém poucos seriam escolhidos, poucos aceitariam a mensagem de Cristo. Pouquíssimos têm aceitado a mensagem de Cristo Jesus. Poucos têm aceitado a mensagem de Jesus, porque preferem viver esse mundo e o que o mundo pode oferecer. E é terrível, irmãos, terrível o fim que aguarda essas pessoas. Amém? Fique, portanto, atento, povo dos céus, em nome de Jesus. Fique atento. Fique atento, gente. Ah, Elias, você está tocando no ungido do Senhor. Eu quero falar para você o seguinte: pastor que não ouve o Senhor, que não ouve a voz de Deus, ele não é ungido coisa nenhuma. Ele não é ungido coisa nenhuma. Aquele que é ungido do Senhor tem que estar em retidão com Deus, em ligação com o Senhor e de acordo com os princípios do Eterno. Caso contrário, ele é como aquele que tem um título que pode ser revogado, como quer revogado o Marco Feliciano, não é? Tem muitos aí que estão nesse molde. Não é chamado, é título. E que ungido do Senhor é esse? Fique atento, você que está andando por caminhos dúbios, duvidosos, para agradar o próprio homem em detrimento da palavra de Deus, porque você pode ter, sim, até um diploma na parede que te confere um título de teólogo, um título de pastor, coisa parecida. Fique atento em nome de Jesus. Fique atento. Fique atento. Amém? E não se deixe equivocar, tá? Você que tem aí o título de pastor, não se deixe equivocar. Você não está salvo não, hein? Você não está salvo não, vivente. Se tu não te acertares, como diziam na roça antigamente, acerta teus passos. Se você não acertar os teus passos segundo a vontade do Senhor, vai para o inferno com título de pastor, com diploma de teólogo, com gravata, terno e sapato importado, com livro escrito,
mensagens em DVD e tudo mais. Vai para o inferno com tudo isso. Bota na cabeça, povo dos céus. Se não houver compromisso com Deus, sinceramente, amado, não sobra opção. Está nas mãos do inimigo, nas mãos do capeta. E você pode ser um dos muitos falsos profetas que serão levantados nos últimos tempos. Outra coisa, esses camaradas que a Bíblia chama de falsos profetas, tem muita gente achando que vão encarnar, que descerá do céu, sei lá como, de uma nave espacial, coisa parecida, e vão encarnar, vão tornar-se homens. Saia dessa vida, meu irmão. Saia dessa vida. Os falsos profetas que, se possível, enganariam os eleitos, são homens que comem feijão, arroz, macarrão, frango, enfim, conhecidos e com uma mensagem muito próxima da mensagem de Cristo. E é assim que está na Bíblia. Não acha você, não fique você nessa história pensando que um demônio vai encarnar. Sai desse conto de fada, irmãos. Demônio não vai se encarnar coisa nenhuma. Sim, homens que conhecem a palavra, até conhecer um Deus, que desviaram-se e tornaram-se servos do diabo, literalmente, e corromperam-se na mensagem. E a mensagem que pregam é uma mensagem mentirosa, uma mensagem que está fora do contexto bíblico. E eu quero falar uma coisa muito séria para você. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, já é possível contemplar os falsos profetas que estão por aí com a sua mensagem parecida, com a sua mensagem um tanto quanto semelhante, que têm enganado as pessoas e deixado aqueles que têm o Espírito no coração com uma ponta de dúvida, tipo assim: será que isso é de Deus? Será que não é de Deus? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Mas olha só, quantos sinais, quanta prosperidade, quanta coisa maravilhosa. Será que não é de Deus? Olha aí, se possível enganaria os próprios eleitos. Esta é a mensagem, que infelizmente ainda consegue enganar alguns. Esta é a mensagem. Entende? Esta é a mensagem. Só não vê quem não quer. Fala para o Senhor: Deus, abra meus olhos. Abra meus olhos. Quero enxergar os falsos profetas. Amém? Abra meus olhos. Quero enxergar os falsos profetas. Ponto. Ouça a mensagem. Ouça a mensagem. Pontue o que é pregado. Ok? Pontue o que é pregado. Vá para a Bíblia e confira na Bíblia. É isso aí. Tá bom? Tá aí, diante dos nossos olhos. Tem famoso, tem menos famoso, tem alguns de alcance nacional, outros de alcance municipal, mas estão aí. Toda a mensagem que é pregada, com cara e cheiro, mas sem a qualidade do Senhor, do Espírito Santo, é mensagem falsa, ok? É mensagem falsa e não é pregada por servos do Senhor, mas por falsos profetas que se deixaram envolver por espíritos malignos. Tiveram suas mentes embotadas, suas mentes erraram o caminho e abraçaram a causa do inimigo, mesmo que esses falsos profetas, e isto é possível, mesmo que eles se acham seguidores de Cristo. Não pense, irmãos, que os falsos profetas, não pense que eles vão sentar na sua cama e vão falar: hoje eu enganei um tanto de pessoas. Não, de forma alguma. De forma alguma.
Serão pessoas que entrarão nos seus quartos, ali no seu momento, ali ainda farão orações e estarão felizes porque pregaram a palavra de Deus. Mas foi uma palavra mentirosa, uma palavra não bíblica, uma palavra fora dos princípios do Senhor, que até eles próprios estão enganados com a mensagem que pregam. Não imagine que seja diferente. Não imagine. O falso profeta, ele estará convicto que faz a obra do Senhor. Mas Elias, que coisa mais louca. Mas pastor, o que é isso? Sim, irmãos, é desse jeito. É assim mesmo. Eles estarão convictos. Mas por que erram? Porque não procuraram conhecer a palavra. Errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras, já falou Jesus para os judeus há 2000 anos atrás. E sabe por que os judeus mataram Jesus, amados? Sabe por que mataram? Porque eles estavam convictos, certos, e ainda continuam se achando corretos e certos, que Jesus não era o Messias, mas sim um impostor. Não pense que eles mataram Jesus por outro motivo. Não, é porque eles tinham convicção, os judeus tinham convicção plena que Jesus era um impostor, era um perturbador da ordem pública ou da religião. E que a melhor solução, claro, essa solução também feria seus princípios, por incrível que pareça, essa solução que eles encontraram, a morte de Jesus, feria os princípios da religião judaica, mas, em nome da religião e por entender que essa era a melhor solução, fizeram isso em nome de Deus. E eles estavam convictos. Tanto é que pediram o sangue de Cristo sobre as suas vidas. Olha só a convicção que eles tinham, que as ações eram corretas. Que as suas ações eram corretas. Os falsos profetas também serão assim, amados. Eles estarão convictos que pregam a mensagem de Cristo, que os sinais procedem do Espírito Santo, enfim, que estão fazendo a obra do Senhor. Eles não vão se levantar com aquela ideia, eu vou enganar uma cidade, um estado, uma nação. Não, de forma alguma. A ideia que eles têm no coração, eu creio que isso seja de quase todos os falsos profetas, a ideia que eles têm no coração é que estão fazendo a obra de Deus, ao seu jeito, mas fazendo a obra de Deus. Mas a obra de Deus nós não fazemos do nosso jeito. Nós fazemos segundo a direção do Espírito. E vale ressaltar que o Espírito, esse Espírito que nós referimos ao Espírito Santo, é o mesmo que inspirou os sagrados escritores. É o mesmo Espírito. E esse Espírito, vale ressaltar, é Deus. E esse Espírito é Deus. Amém? E o Espírito Santo não orientaria, por exemplo, o apóstolo Paulo há 2000 anos atrás a agir de uma forma, e 2000 anos após, o Espírito Santo vem e revoga suas ações e prega uma nova mensagem. Não faz sentido. O Senhor não erra. O Senhor é imutável. O Todo-Poderoso é imutável. E eu quero chamar a tua atenção, você que me ouve. A Bíblia é a fonte, amados. Não é pelo nosso braço que nós vamos alcançar a nação. Não é pelo nosso braço que vamos alcançar o estado, a cidade, o bairro. Não é pelo nosso braço. Mas sim, por colocar-nos à disposição do Espírito de Deus. Em conformidade com os princípios do Senhor, fazemos a obra dele. A obra não é minha. A obra não é sua. A obra é de Deus. Entendam isso, gente. Se a obra é de Deus, Ele vai agir em conformidade com a vontade dEle, não com a nossa vontade. Amém? Entendam isso. E busque conhecer a vontade do Senhor. Busque conhecer Deus. Não se deixe enganar por aquilo que veio para satisfazer a carne das pessoas. Nós não estamos aqui para satisfazer
a carne. Estamos aqui para satisfazermos o Espírito de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E é preciso, amados, estarmos atentos. Esteja atento. Esteja atento, porque o maligno está aí para enganar o maior número de pessoas. O diabo veio para matar, para roubar e destruir. Muitos acham que ele vai aparecer com uma metralhadora, um canhão, uma bomba ou coisa desse tipo. Nada, amados. O diabo vai aparecer muito bem vestido, bonitinho, legalzinho, amiguinho, com uma mensagem legal, a mensagem gostosa, que satisfaz o coração. É isto que o maligno tem para oferecer. Não se equivoque, é assim que será, gente. É dessa forma que será. Portanto, você que é sacerdote, você que está à frente, você que está vivendo essa realidade, tenha cuidado com as mensagens dos últimos tempos. Tenha cuidado, gente, com as práticas. Vamos olhar a palavra, vamos meditar na palavra, não tenhamos preguiça de lermos a palavra. Leia, ore, busque de Deus a direção, porque o Espírito vai falar. O Espírito falará, irmãos. E quando o Espírito falar, nós não vamos encontrar lugar para festa junina gospel, balada gospel, boate gospel, Halloween gospel, Natal gospel ou outra coisa qualquer gospel que apareça por aí. Porque o nosso prazer será em satisfazer a Deus, honrar o Senhor e, como diz a palavra, mortificar a carne. Carne é natureza humana, é vontade humana. A vontade humana precisa ser controlada. Mortificar a vontade humana é trazer sob controle a nossa vontade. E a nossa vontade cativa a vontade do Senhor. Entende? A nossa vontade precisa estar submissa à vontade de Deus. Esteja atento, amados. Não estou aqui para jogar pedra no sacerdócio, nem tampouco na igreja, mas estou aqui como atalaia do Senhor para falar para a tua vida. Esteja atento quanto aos falsos profetas. E você que está entrando um tanto quanto desavisado, assimilando as práticas, trazendo para si os costumes deste mundo, abra teus olhos, peça discernimento ao Senhor, jejum, oração, santificação, discernimento da palavra, e não permita que a tua mente seja tocada, que a tua mente seja movida por essas práticas, e não leve isto para dentro da tua igreja. Não leve essas práticas para teu rebanho, mas leve teu rebanho a cada dia desejar o Senhor. E se porventura a igreja virar as costas para você, jamais vire as costas para Deus para favorecer um grupo de pessoas. Jamais vire as costas para Deus para favorecer um grupo de pessoas. Mas seja insistente na palavra, na pregação da verdadeira palavra. Seja insistente, insista na pregação da palavra revelada de Deus. Insista na pregação da palavra revelada de Deus. Eu conheço um pastor que tinha uma igreja com aproximadamente 70 pessoas. A igreja não quis mais ouvir a respeito de Cristo, mas ansiava pelas práticas do mundo, por aquilo que viam no mundo, por aquilo que era pregado por aí. Mas esse homem, irmãos, preferiu abrir mão do rebanho a ensinar mentiras, a ensinar uma falsa mensagem. E quando ele falou que não ensinava, que não aceitava isso na igreja, foram saindo 1, 2, 3.
E foram saindo as pessoas. E faz-me lembrar que determinada vez olharam para Jesus, ouviram a mensagem de Cristo e foram saindo. Ficaram os apóstolos. Cristo perguntou: e vocês também não vão? E vocês também não vão? É preciso ser firme. Pastor Jair, é preciso ser firme. Se abandonaram a Cristo, também hão de abandonar os seus servos fiéis nesses últimos tempos. E é nisto que nós vemos se são ou não servos do Senhor. Porque se fossem servos de Deus, seriam como os crentes de Bereia. Pegariam a palavra pregada, consultariam a Bíblia e veria até que ponto a mensagem pregada estava ou está de acordo com os princípios de Deus. Mas hoje ninguém quer isto, porque as pessoas querem satisfazer o seu ventre. Esteja atento, não dê lugar aos espíritos enganadores que querem destruir a igreja do Senhor. Mas fique firme, confie no Senhor, vista-se com a armadura de Deus, porque nossa luta não é contra homens, não é contra o sangue, mas espíritos dominadores que vivem, que existem desde os tempos eternos, com poder e com sabedoria para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não se deixe enganar, portanto, com a mensagem do falso profeta. Que Deus abençoe a você, abra teu coração, lhe dê entendimento, para que você compreenda que somos chamados para sermos seguidores de Cristo. Precisamos imitar a Cristo Jesus e vivermos princípios de Cristo. É para isto que o Eterno nos chamou. E Ele quer que vivamos dessa forma. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a paz do Eterno esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. E que a verdade do Senhor, o discernimento de Deus, esteja dentro do teu coração, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 385.